E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Esse daqui é o segundo vídeo deste canal. Nós vamos persistir e perseverar falando de Davi, rapaziada. Que história incrível que Deus preparou para que a gente tratasse hoje. Hoje nós vamos falar sobre como Davi caiu na boca do povo, sobre como Davi derrota Golias, que é uma das histórias mais famosas da Bíblia, se não a mais. Davi derrotar Golias foi pancada, meu parceiro. A gente vai falar sobre como Davi cai na boca do povo e Saul fica enciumado para com isso, rapaziada. Saul fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Esse jovem tá me dando dor de cabeça e tal. Porque o povo começa a cantar: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Então vamos ver como de fato foi iniciada a caminhada de Davi, rapaziada. Já lhes asseguro que foi muito interessante, então vem comigo para este vídeo. Bom, como eu disse para vocês no último vídeo, rapaziada, o Espírito de Deus se desapoderou. O Espírito de Deus não estava mais no antigo rei, que era Saul. Deus já tinha falado para ele que ele não ia mais ser rei, mas ele ainda estava no trono enquanto Davi não se desenvolvia. E ele estava com um espírito maligno, e esse espírito maligno não melhorava. Saul estava com fortes dores de cabeça, doenças, passando muito mal, muita raiva, um espírito realmente muito complicado, estava trazendo muita dor de cabeça para a vida dele. Então o nosso amigo Davizinho vai fazer o quê? Um servo de Saul sugeriu com esse espírito maligno. Todo mundo sabia que era o espírito maligno do Senhor, naquela época se manifestava de outra forma como se manifesta hoje. E eles disseram para o rei: olha só, rei, traz um menino aqui que sabe realmente tocar harpa. E aí sugeriram Davi. E olha como é que Deus já implementou Davi na corte do rei, né, rapaziada? Para que Saul pudesse conhecer o seu sucessor. Ele não sabia que seria ainda, porque ninguém sabia que Davi teria sido ungido por Samuel. Mas, realmente, Davi já estava lá, rapaziada. Davi já estava lá conversando com Saul. E Davi tinha uma habilidade incrível para tocar harpa. E quando Davi tocava da harpa, o espírito maligno, né, espírito de maldição, se retirava de Saul. Então olha que interessante, rapaziada. Só da presença de Davi e de Davi tocar a harpa para o espírito de Saul saía, e Saul poderia se sentir muito melhor. Mas então agora a gente realmente vai ver a ascensão do rei Davi. A batalha de Davi contra Golias, a batalha de Israel contra os filisteus. O pai de Davi chegou para ele e disse assim: olha só, Davi, vai levar aqui alguns suprimentos, alimentos, alguns pertences para os seus irmãos, porque eles estão em guerra. Os filisteus estão pedindo guerra contra Israel, mas eles ainda não haviam entrado, e eu vou dizer por quê. Era bem assim, rapaziada. Havia um rio que separava o povo filisteu do povo israelita. E os filisteus tinham um campeão gigante, com mais ou menos mais de 2,50 metros de altura, que no caso era Golias. E Golias estava desafiando o exército israelita e realmente assim humilhando o exército israelita, falando para eles assim: vocês estão com medo, vocês não têm um campeão, porque Davi era o campeão de Israel, mas ninguém sabia ainda, e Golias era o campeão dos filisteus. Então Davi já se apresentou para Golias quando ele viu. Vamos chegar lá. Davi foi levar os suprimentos para os irmãos dele. Davi chegou e falou assim: não, eu vou levar lá, beleza, pai, tranquilo, vou ser obediente, vou levar os suprimentos para meus irmãos e tudo mais. Quando ele chega lá e os irmãos veem ele, os irmãos começam a falar: não, você quer fama, você tá aqui porque você quer ver a batalha, sendo que Davi só tinha ido ajudar. Então a gente já pode ver o julgamento de algumas pessoas que realmente, rapaziada, a gente não pode estar nem aí, como Davi foi julgado. Imagina se Davi tivesse ligado, ficado triste por causa disso? Claro que não. Então Davi ficou indignado com o que Golias estava fazendo. Golias estava cuspindo praticamente na cara do exército israelita, dizendo assim: vocês são os maricas, vocês não tem ninguém para me enfrentar, vocês são fracos e isso. E todo mundo de Israel aqui, ó, com medinho de Golias e tal. E Golias estava dizendo assim: aquele que me vencer, o meu povo será seu escravo, e aquele que perder para mim, o seu povo será meu escravo. Então era uma competição. E Davi fica chocado com isso. Ele fala assim: gente, como vocês estão vendo esse cara fazer isso com o exército do Deus de Israel, e vocês não estão fazendo nada, vocês estão deixando realmente ele fazer isso com o exército de Deus, rapaziada? Isso não pode acontecer. Olha só a passagem que vai acontecer. Vamos para a Bíblia agora, rapaziada. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas ao homem que vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado:
O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? O que é incircunciso? Incircunciso era uma diferença que somente o povo de Israel tinha. Ou seja, se você não era circuncisado, você não era de Israel. E então Davi começa a falar, quem que é esse cara para desafiar o exército de Israel? E logo Saul escuta e Davi vai conversar com Saul, que era o rei da época, que vai pedir permissão para lutar e ser o guerreiro de Israel. De começo, Saul vai falar, não vai não, você é muito pequeno, isso e aquilo. Mas Davi vai vir com argumentos convincentes. Ele vai falar, cara, eu tava lá no pasto e ninguém sabia que eu tava lá, mas eu já tava matando leões, ursos, Deus já tava me proporcionando muitos desafios e agora tá na hora de eu mostrar que Deus é o meu Senhor, que ele vai me sustentar, rapaziada. Então foi isso que Davi fez, mano. Saul tira a armadura do corpo dele, que era uma armadura de bronze, que era a armadura mais segura que tinha. Só que Davi era tão pequeno que quando Saul coloca a armadura sobre ele, ele cai, ele não consegue ficar em pé. E aí ele fala, não, eu vou com as minhas próprias armas. Então Davi vai pra batalha contra Golias. Todo mundo crente que ele ia perder, todo mundo sabia que ele ia perder, rapaziada. Todo mundo. Não havia uma pessoa em Israel que achava que Davi fosse ganhar. Mas ele não achava que ele ia ganhar. Ele tinha toda a certeza do mundo que o Deus de Israel sustentaria ele. Então ele pega 3 pedrinhas. Nossa, mas ele tá com espada, ele tá com capaz... Não. Davi pega 3 pedrinhas. E todo mundo dá risada. Golias fala assim, ai, com isso que esse israelita vai me enfrentar com 3 pedrinhas? Cara, deu um pouquinho de luta assim, ó. Davi pegou uma pedrinha, colocou no estilingue e lançou na testa de Golias. E Golias cai no chão e o povo de Israel começa a perseguir o povo de Golias, falando que vocês eram escravos. E agora Davi teria caído na boca do povo. Davi ganhou muito respeito em Israel. Israel começou a respeitar Davi de uma forma que eles respeitavam mais a Davi do que a Saul, que era o rei. Então Saul falava assim, quem que é esse moleque e tal? E começa uma briga entre Saul e Davi, porque Saul não consegue se conformar de que ele era o rei e aquele baixinho estava tendo mais reconhecimento pelo próprio povo do que ele, rapaziada. Então agora a gente vai pro próximo vídeo, a gente vai para a próxima história da Bíblia, que é o do próximo vídeo, que a gente vai falar os maus bocados que Davi passou para com Saul, rapaziada, porque muitas coisas aconteceram e vai ser o último vídeo da série de Davi. Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam compartilhar, deixar o like e tamo junto, vambora!